Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Catiúcia Valim e o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse shortinho com lapela na cintura, muito fácil de fazer, não vai precisar de molde, tá? Vou tentar simplificar o máximo possível. E para fazer esse shortinho eu utilizei sarja com resina, tá? Que ela parece meio um corino, mas é uma sarja resinada. E ela possui um pouquinho de elastano. Então já peço a vocês de início que deixem o like para mim, que é muito importante. E se inscrevam no canal e bora fazer nosso shortinho. Então eu vou começar aí, olha, com o tecido dobrado no fio certinho, na posição que estica, se o de vocês estiver elastano, tá? Vou posicionar o short aí em cima do tecido. Eu peguei um shortinho que fica bom em mim, mas ele ainda é com o cós um pouco abaixo, tá? Eu vou fazer esse, é por isso que eu tô mostrando ali que eu vou subir um pouquinho o cós desse short e vou abrir um pouquinho a perna dele, que é muito justinha. Então, ó, posicionei ali, vou colocar a parte do cós pra cima, que eu não vou copiar o cós, botei ali na posição da costura do cós, do recorte, né, da cintura do short, ó. Podem ver que eu vou puxar, vou dobrar, ó, essa parte do cós, tá? Se vocês quiserem dobrar, ó, mas eu só puxo pra cima. Posiciono ali e copio a parte da frente, sempre deixando 1 centímetro de margem de costura. Eu aumentei o comprimento dele também, tá? Para não ficar muito curto, porque eu tenho que dar a bainha depois. Agora eu vou copiar a parte das costas e vou mostrar aí, olha, que eu vou aumentar 2 dedinhos na parte das costas, tá? Mas aí vai depender do tamanho do short de vocês, tá? Eu tô aumentando ali um pouquinho, porque eu vi que tinha necessidade de aumentar. Dei uma entradinha na perna para a parte das costas não ficar tão aberta. E vou sair, olha, eu já havia copiado ali, ó, a parte maior do meu gancho do short, tá? Eu abri, mas observei que eu precisava abrir mais um pouquinho. Então, eu acrescentei ali mais uns 5 a 6 centímetros para o meu gancho costas e fiz uma entradinha de 1,5 na parte de baixo ali que eu mostrei, tá? Na parte da entreperna. Eu não deixei ela toda reta. Então, ó, vou copiar o gancho, vou copiar a parte da cintura e essa lateral. Então, nessa parte aí do lado do gancho, eu vou subir 4 centímetros, tá? Isso é opcional. Vocês podem subir de 3 a 5 centímetros e vou ligar na lateral. Essa parte aí maior é para não ficar mostrando, né, o cofrinho, não ficar mostrando a calcinha quando senta, mesmo colocando o cós. Então, eu subi aí os 4 centímetros, já finalizei copiando tudo, aumentei também, ó, a parte da bainha que eu quero ali na parte das costas, e o mesmo tanto que der numa lateral, precisa bater na outra, tá? E na parte da entreperna ali também, vocês precisam medir. E o que der na frente tem que estar medindo também na parte das costas. Então, agora eu vou recortar, porque tá tudo certinho. Lembrando que esses 2 dedinhos que eu aumentei na cintura foi para fazer a pence. Então, eu vou fazer a marcação da pence, que vai ser de 9,5 do centro costas para a lateral. E vou colocar uma pence aí, como eu acrescentei 2 dedos, dá mais ou menos 3 centímetros. Então, eu vou botar uma pence de 1,5 para cada lado. E vou levantar ali como se fosse um triângulozinho para cima, para poder recortar e não faltar tecido na hora de dobrar essa pence. Essa pence é opcional, então se você não for colocar pence, não precisa acrescentar os 3 centímetros na lateral do shortinho, tá? Da parte das costas. Mas não esqueçam de colocar margem de costura em todo o short de vocês, tá? Senão quando costurar vai ficar menor do que a peça que vocês usaram como molde. Agora eu vou pegar do centro costas para a lateral, vou entrar 9,5 e vou colocar 1,5 para cada lado dessa pence aí. Vou descer uns 8 centímetros mais ou menos e vou ligar lá de cima zerando embaixo, do jeitinho que eu tô mostrando no vídeo. Vou agora, ó, juntar, ó, 1,5 com 1,5 direitinho e vou passar uma costura nessa pence.
Vou agora colocar direito com o direito das costas e costurar essa parte do gancho. Não deem retrocesso, não reforcem essa costura ainda, porque a gente vai abrir para colocar o zíper. Agora eu vou fazer a marcação do bolso frente, então eu vou entrar ali em cima 6 centímetros, vou descer 14 e ligar com uma reta. Vou descer 9 e lá em cima eu vou entrar mais 7 centímetros, e aí vou esquadrar e vou ligar com a lateral, tá? E depois eu faço um leve arredondado ali, só pra ficar bonitinho, tá? Mas se quiserem deixar quadrado, podem deixar. Então, ó, vou dobrar meu tecido 2 vezes, porque eu preciso de 4 partes dessa. Então, vou copiar a parte de cima, vou copiar ali todas as marcações, ó, a lateral do shortinho, tudo direitinho, ó. Tô copiando a altura, tá? Tô passando aí as medidas do bolso pro tecido que eu vou recortar. Podem acrescentar 1 centímetro de margem de costura, se quiserem, tá? Eu sempre coloco aí meio centímetro e vou recortar. Quando eu recortar, eu vou recortar as 4 partes inteiras. Recortei, agora eu separo 2 partes inteiras e 2 eu vou recortar essa parte aí que vai ser o meu revel. E vai ficar desse jeito, a vista e o revel do bolso. Depois de ter copiado o bolso, eu recorto essa lateral aí que vai ser costurada esse revel. Então, eu vou pegar o meu revel, vou posicionar direito com o direito e vou costurar. Não tem problema sobrar ali pra cima, depois é só recortar o excesso. Depois de ter costurado, eu vou jogar esse revel para cima, olha, para bater uma costura ali pelo lado do direito, para prender a primeira costura pro lado do revel. Depois de ter costurado, eu vou virar esse revel para dentro e vou bater uma costura aí de um pezinho de máquina para acabamento. Agora eu vou posicionar a vista do bolso, que é aquela parte inteira que eu recortei pro bolso, por cima ali do revel, tá? Já tá virado pro avesso o meu shortinho. Então, vou alfinetar aí apenas a vista do bolso e o revel. Não vou alfinetar no short, não, tá? Quando eu virar, olha, eu vou mostrar pra vocês. Aí sim eu vou alfinetar aí na parte da cintura do short e na parte do quadril, na parte da lateral. E vou virar para o avesso novamente e vou costurar esses dois aí que eu alfinetei por dentro, a vista e o revel. E costurar ali na parte da cintura e da lateral. Então, costurei tudo, tá tudo costuradinho, direitinho. Eu já posicionei meu short aí direito com direito e vou costurar as laterais. E vou costurar também a entrepernas. Ali eu preciso alfinetar bem certinho, costura com costura, e vou começar costurando de um meio para um lado e do meio para o outro, para ficar bem certinha aí essa entreperna. Lembrem de dar retrocesso. Então, já fechei todo o meu short e agora eu vou medir toda a cintura para colocar o cós. Observe que eu ainda não coloquei o zíper, tá? Isso mesmo. E abrir aquela parte ali que vai colocar o zíper, tá? Aquela parte de trás. Depois vocês vão ver que ela tá aberta. Então, eu vou começar com a largura que eu medi da minha cintura e vou colocar numa altura de 6 centímetros, tá? Essa altura é opcional, vocês podem optar por outra altura, vem aí o que vai ficar melhor. Então, tô esquadrando tudo, todo ele com 6 centímetros de altura. Agora, eu vou subir 1 centímetro para fora desse retângulo e ligar com uma reta aí até o meio desse retângulo. Agora, eu vou começar medindo dali de cima para baixo, ó, 7 centímetros, tá? Vou marcando 7, 7, 7, olha, até bater a largura que eu quero aí, né, para completar até ali do outro lado. Ele vai fazer um leve arredondado, podem observar, então não vai ficar um cós reto, tá? Esse daí eu dei um leve arredondado, tá? É opcional também esse 1 centímetro. O cós pode ser feito com recorte na lateral, o meu foi feito com recorte na lateral, ou esse daí que ficou na dobra do tecido. Então, ó, ali eu vou posicionar direito do cós com o direito do short, fazendo bater as costuras que tem. O meu tem costura na lateral, nas laterais, então precisam bater as costuras nas laterais. E costurem. Agora eu vou fazer a medida dessa lapela da frente. Então, ó, do centro, frente do short para lateral 9,5 eu marquei, ó, e aí meçam
quanto vai dar da lateral do short de um lado até esses 9,5 que eu entrei. Ali eu tô fazendo uma marcação só para me saber depois. O importante é aí que eu vou mostrar para vocês, olha. Vou fazer uma linha no esquadro aí e vou fazer a marcação da altura que eu quero. Vou colocar a largura que eu medi ali no short e agora eu vou descer 7 centímetros de um lado e 9 centímetros do outro, porque 9 não, 10 centímetros do outro. E vou, ó, ligar com uma semicurva. Podem fazer uma semicurva aí e recortem. Vou juntar direito com o direito e vou costurar. Só que eu não vou costurar essa parte de cima, vou costurar apenas essa parte de baixo e vou costurar uma das laterais, porque a outra lateral, ela já está na dobra do tecido. Se você não tiver tecido para deixar na dobra uma das laterais, é só costurar as duas laterais. Recorta o excesso, desvira e bate uma costura. Vou mostrar para vocês como que a gente pode estar ajustando aí o cós do short, né? A gente cortou ele anatômico. O meu tem recorte aqui na lateral, mas eu ensinei vocês cortarem direto. Mas não tem problema, vocês podem fazer esse recorte aqui na hora, para poder ajustar, se precisar ajustar, senão não precisa recortar, tá? Então, aqui, ó, eu tô vendo que ficou folgadinho, tá vendo? Ó, e aí eu vou costurar, apertando, ajustando apenas aqui na parte de cima, ó. Apenas aqui na parte de cima e vou zerar aqui nessa parte. Porque tem que ligar costura com costura certinho. Porque se eu acompanhar o que eu ajustar aqui, vai sair fora da costura e vai ficar feio, tá? Isso se precisar de ajuste. Prefiro com recorte na lateral, porque dá pra ajustar. Mas tem gente que tem uma dificuldade aí de fazer bater costura com costura. Ó, ele tá só alfinetado. Tá todo alfinetado o zíper aqui, para me poder experimentar. Então, assim, antes de fechar, antes de costurar o zíper, tudo, ó, eu alfinetei e experimentei. Tá tudo certinho. Aqui só faltou dar a bainha, olha. Tá? Ó, vou dar a bainha depois. Ó, e ficou muito bonitinho. Vai ficar todo certinho no corpo. Aqui, ó, é o detalhe da lapela, para colocar o botãozinho aqui, mas o botão é um botão fake, é só de enfeite mesmo. Agora eu vou finalizar, vou explicar aí como que eu vou colocar o zíper da maneira mais fácil possível. Então, como eu havia aberto essa parte aí da parte das costas, né, o centro costas, eu vou marcar ali, ó, para poder fechar. Então, para ficar certinho em mim, ó, eu fiz uma marcação e vou costurar com um pezinho de máquina ali, que eu sei que vai ficar bom, que vai ficar certinho na hora de colocar o zíper. Lembrando de fazer bater o cós, tá? Tem que estar tudo certinho ali. Costurei, agora eu vou colocar o zíper. Vou usar um zíper de 20 centímetros, mas não vou usar todo ele. Então, ó, vou posicionar esse zíper com o dentinho para baixo, aí nessa costura do centro costas, tá? Que eu fiz. Mas não posso deixar essa pontinha sem dentinho para fora, tá? Porque depois eu vou costurar outra parte do cós aí por cima. E na hora de virar o zíper, fazer o acabamento com o dentinho já fica mais difícil. Então, ó, vou posicionar a ponta sem dente do zíper no início ali do cós. Podem observar ali como eu tô posicionando esse zíper, tá? Então, ó, o início do zíper, onde não tem dentinho, tá ali no início do cós. Posicionei, vou alfinetar. Então, vou alfinetar e vou marcar a altura que eu quero. A altura que eu escolhi foram 15 centímetros, tá? Para o meu zíper. 15 centímetros para mim foi o suficiente. Vocês vão medir aí para vocês. Então, depois de ter alfinetado, eu colei umas fitas crepe aí, lembrando de que o dentinho tem que estar bem no meio da costura, bem certinho ali, para na hora da gente costurar e abrir essa costura, tá tudo certinho. Tô mostrando como ficou por dentro, ó, tá tudo certinho. E aí eu vou começar a costurar com o calcador de zíper comum. Então, eu vou posicionar, ó, eu tô mostrando que eu vou subir um pouquinho mais, porque o cursor me atrapalha, porque não tem como eu abrir o cursor tá lá pra cima, né, no cós ali. Eu vou começar abaixo do cursor
e vou costurando bem certinho ali, bem rentinho ao dentinho. Cuidado para não pegar no dente, tá? Do zíper, senão não vai abrir depois. Então, ali eu tô vendo se tá tudo certinho, que esse tecido dá um trabalhinho a mais para costurar, tá? Eu aconselho vocês, a quem é iniciante, a utilizar sarja e tricoline, que é muito bom de costurar. E aí, ó, eu giro a peça e vou dar uns 3, 4 pontinhos pro outro lado, tá? Ó, dei 4 pontinhos, vou levantar o calcador, girar aí a peça e vou pro outro lado continuar costurando. Quando eu chegar próximo ao cursor novamente, eu vou parar de costurar, vou retirar a fita e vou descosturar, tá? Vou abrir para eu poder conseguir abrir e terminar de costurar o pedaço que tem o cursor. Então, vou abrindo aí com esse negocinho de desfazer costura. Abri, eu vou posicionar novamente ao contrário, só que ao contrário, tá? Vou começar ali de baixo para cima e finalizo aí a costura. Faço isso dos dois lados. Nessa parte eu já havia costurado todo o cós e esqueci dessa lapela. Então, vamos lá, vamos posicionar a lapela aí. A lapela vai ser posicionada desse jeitinho, a parte que não foi costurada, né? A parte de cima, fazendo bater lateral da lapela com a lateral do short. Então, vou alfinetar e ela vai bater lá do outro lado até os 9,5, mais ou menos, que a gente marcou, tá? Então, observem aí como ela tá ficando posicionada. Eu tô descosturando ali para continuar alfinetando. Alfinetei tudo, agora eu vou costurar. Se quiserem costurar antes do cós para ficar preso ali para facilitar, é melhor. E agora eu vou continuar costurando a outra parte do cós. Vou posicionar direito com o direito. Eu tenho a marcação do meio do cós, não esqueçam de fazer para bater meio do cós com meio do short, tá? Meio frente com meio frente. E as laterais, se vocês fizeram recorte nas laterais, precisam bater. Isso é muito importante. Tô continuando o vídeo ali de quando eu prendi o cós antes de colocar a lapela, mas é a mesma coisa. E vou alfinetando até a parte das costas. Lembrando a vocês que um cós ele vai ser menor, com 1 centímetro apenas de costura, e o outro cós precisa ter 3 centímetros a mais de cada lado, tá bom? Para poder fazer o acabamento depois do zíper que eu vou mostrar a vocês. Então, ó, vou costurar todo esse zíper. Eu tô abrindo as costuras ali que eu fiz na lateral, ó, costurei. Agora, recorta um pouquinho o excesso, mas precisa sobrar ali, tá? Então, ó, eu vou dobrar, ó, vou jogar primeiro a costura que eu fiz pra cima, sempre lembrando de jogar a costura pra cima. Vou dobrar, ó, coloco ele pra dentro, o excesso, e viro. Por isso tem que ter uns 2 centímetros a 3 sobrando ali, tá? E agora eu vou alfinetar. Vou fazer o mesmo do outro lado pra poder ver se tá batendo na hora de fechar. Tá? Dobrei pro lado de dentro aí, dobrei para baixo. E agora, ó, tá batendo tudo. Bateu lá em cima, pode costurar. Mas antes de fazer isso, eu vou passar uma costura, ó, jogando a primeira para cima, pro lado do revel, tá? Tô quebrando a costura ali, para facilitar para mim na hora de virar, ficar tudo certinho, bonitinho. Então, agora sim, eu vou virar todo esse cós pra dentro, olha, na altura da primeira costura, tá? Ó, lembrando de levantar a lapela, não podem passar essa outra costura por cima da lapela. Precisa levantar a lapela pra costurar, pra alfinetar, tá? Ó, então vou descendo, vou fazendo bater meio do cós com o meio do short novamente, lateral com lateral, tem que estar tudo batendo, senão entorta o cós aí, tá? Então vou alfinetar tudo. E depois de ter alfinetado, eu vou para a máquina ali, ó, alfinetei também em cima do zíper, do jeito que eu mostrei, que tem que ser virado, tá? Ó, a costura já tá jogada para cima, viro pro lado e desço essa parte do cós, ó, e vou prender. Eu não vou prender em cima do zíper, tá? Ele vai chegar um pouquinho para lateral, vocês vão ver na hora que eu costurar. Então, vamos lá para a máquina para costurar. Sempre levantando a lapela, tá? Antes de costurar. Então, fui passando a costura aí, comecei pela parte das costas. Ó, observem que a lapela está levantada.
eu vou passando ali por cima dos alfinetes, mas cuidado para não quebrar a agulha. Quando chegar ali próximo ao zíper, olha, vocês costurem, mas observem se essa dobra que fez não tá pegando no dentinho. E vou costurar esse lado mais curto da lapela, tá? Vou costurar na lateral, vou passar uma costurinha ali por cima. Depois é só finalizar com a bainha. Então assim eu finalizo esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, já deixem um like de vocês, se inscrevam. Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!